Olá a todos, bem-vindos ao canal. Meu nome é Silvânia. Estamos aqui para mais um aprendizado, mais uma meditação. E quero pedir a vocês que continuem compartilhando, dando like, assistindo o vídeo até o final, ok? Então, sem perca de tempo, eu vou estar lendo o texto aqui e nós vamos meditar juntos nesse texto. Ele diz assim: existem diversos comportamentos que são inadequados àqueles que dizem estar em Cristo, tais como mentir, fazer fofoca, semear discórdia, ser desonesto e usar de má fé para levar vantagem sobre os outros, comprar e não pagar, ceder a vícios e adotar práticas imorais e dissolutas, ser um comilão e beberrão. Quem tem hábitos como esses adota um estilo de vida pecaminoso e vai ter problema de saúde, de relacionamento e espirituais sérios. Não adianta dizer que é cristão e levar uma vida de pecado. Quem age assim está enganando a si mesmo e não a Deus. Vai demonstrar uma religiosidade vazia e, quando chegar diante do tribunal divino, acabará sendo condenado à morte e ao inferno. Somente até aqui são palavras assim profundas, de suma importância para nós que servimos a Cristo. Eu gravei um vídeo um dia desses, eu não me lembro exatamente a data certa, mas dizia sobre o processo de salvação, né? Então nós sabemos que a salvação, ela é como a fé, ela é desenvolvida dia após dia. E aqui esse texto diz que alguns comportamentos são inadequados para nós que dizemos que servimos a Deus, que obedecemos a Ele e a Sua palavra. E como eu disse antes, não vamos conseguir obedecer a Deus e a Sua palavra de uma vez, é um processo. Cada dia Deus vem, tira algo nosso e coloca dele. E nós vamos sendo transformados dia após dia, através de um mover do Espírito, do Espírito Santo de Deus mesmo sobre a nossa vida. De nós mesmos não vamos conseguir, não conseguiremos, não temos essa capacidade para nos libertar a nós mesmos, a si próprio. O ser humano não tem essa capacidade. Então, somente com a ajuda do Senhor e do Espírito Santo. E eu quero aproveitar e dizer que a palavra de Deus, ela é uma mina de ouro. Ela é considerada um tesouro escondido. Tem duas passagens na Bíblia que fala que um certo homem, né, em uma certa viagem, ele encontrou um tesouro, né, muito valioso. E para nós que estudamos a palavra de Deus, esse tesouro é considerado a Jesus Cristo e a sua palavra. E logo em seguida conta também de alguém que procurando, né, pérolas preciosas, né, e depois de muito procurar, com muito cuidado, muita diligência, encontrou também essa pérola preciosa que é o Senhor Jesus Cristo, né, e o conhecimento da sua palavra. E nós que somos cristãos precisamos valorizar cada dia mais a palavra de Deus. Porque, como eu sempre gosto de lembrar, ela é um tesouro, sabe? Ela é um tesouro valiosíssimo que nós temos em mãos. E devemos valorizar a palavra de Deus, porque ela tem resposta para tudo aquilo que precisamos, né? Sabemos que nem tudo a Bíblia fala, né? A Bíblia conta em alguns trechos que, né, segundo os estudiosos, né, e o próprio Espírito Santo, se fosse falar tudo o que aconteceu, né, para ela ser escrita, né, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, não ia haver papel suficiente para descrever, né?
Nós sabemos que todos os milagres de Jesus não foram escritos, nem tudo que aconteceu, né, depois que Jesus curava. Então nós precisamos acreditar nela somente, confiar, ter fé, que aquilo que nós lemos, que nós aprendemos na palavra de Deus aconteceu, é verdade. E ali só tem o suficiente para nós, o necessário que nós precisamos saber para que possamos desenvolver uma vida de santidade diante do Senhor, uma vida de forma que agrade a Deus e que não possamos, né, ser enganados por ninguém, sabe? Aqui diz que, por exemplo, pessoas que levam a vida, como disse esse texto, né, que vivem uma vida de mentira, que vivem uma vida desonesta, uma vida pecaminosa, porque ainda não conheceram a palavra de Deus, não tiveram a oportunidade de conhecer, de saber realmente que todos nós temos um chamado em nossa vida, que Deus tem um propósito na vida de todo ser humano. Deus tem algo maravilhoso para fazer através da minha e da sua vida. Então, muitas pessoas, elas vivem essa vida não porque querem, mas porque ainda não conheceram a palavra de Deus, não tiveram acesso, ou tiveram acesso, mas de forma errada. Pessoas que pregam a palavra segundo os seus próprios interesses, só ensinam as partes que diz respeito a eles, que segundo os seus próprios conceitos, não o que realmente a palavra diz, né? Então, muitas pessoas vivem de forma errada porque ainda não tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor. E esse encontro só é possível através da palavra de Deus, porque ela é um manual completo, né? Eu costumo dizer, de sobrevivência do ser humano, que através da palavra ele vai aprender a ter uma vida com Deus, como ele deve agir em relação a Deus, o que ele precisa fazer para obedecer a Deus e a sua palavra, o que ele precisa fazer para que ele possa herdar a vida eterna, para que ele possa ter uma vida de obediência a Deus. Somente através da palavra de Deus que ele vai ter o conhecimento completo, né? Através do Espírito Santo de Deus direcionando ele, orientando, porque a Bíblia, ela é o único livro que tem um intérprete do nosso lado, que é o Espírito Santo de Deus. E é somente ele que tem a capacidade de nos dar o discernimento da sua palavra. Ou seja, quando você lê a palavra, é o Espírito Santo que vai te dar um entendimento do que aquela palavra, o que aquele texto ele quis dizer, sabe? Então isso é muito pessoal, é muito individual. E ali, através do conhecimento da palavra, ele vai procurar a ter uma vida devocional diária com Deus, um relacionamento com Deus, que é muito importante, que nós, além de conhecermos a Deus, nós precisamos ter um relacionamento com Ele, né? E nós só vamos aprender tudo aquilo que nós precisamos saber através da palavra de Deus. É por isso que eu considero ela uma mina de ouro. Ela tem resposta para todas as minhas indagações. Ela tem resposta para tudo que eu preciso saber. Ela me ensina tudo que eu preciso aprender. Sabe, aquelas questões assim, das mais simples às mais complexas. Por exemplo, quando eu tô, né, vamos dizer, se eu fosse solteira, que eu quisesse, né, eu estivesse me preparando para casar, eu preciso, né, ter um relacionamento saudável e casar e ter a minha família. O que é que a palavra de Deus ensina acerca disso, né? Que você vai precisar ter, né, momentos de oração com Deus. E no momento da oração você vai estar pedindo a Deus para te direcionar a escolher a pessoa certa.
que seja uma pessoa segundo a vontade de Deus, que Deus venha estar preparando essa pessoa. Muitas pessoas passam, né, tem relacionamentos infelizes, né, pessoas que até perdem a vida em seus relacionamentos por não conhecer a palavra de Deus, por não buscar de Deus a orientação, de estar pedindo a Deus para estar ajudando a escolher uma pessoa, né, que vai te ajudar, que vai te fazer feliz, que vai te dar uma vida digna que você merece, que você mereça, né? Um exemplo também, às vezes, se eu fico endividada, o porquê que eu fico endividada? Porque muitas das vezes nós não conhecemos aquela parte que diz que quando nós fomos construir uma torre, tem até um vídeo que eu fiz falando sobre torres, né, que fala muito, explica bem essa condição. Quando a gente vai fazer alguma coisa, adquirir alguma coisa, e a Bíblia deixa princípios e conselhos acerca disso. E em um determinado texto ela diz, olha, quando você for construir uma torre, senta, calcula os gastos, né? Calcula tudo que você vai gastar, para quando você for para terminar não ter como e você passar vergonha. Você não ter como terminar porque não planejou, não calculou, né? Porque gastamos além do que nós podemos, né? Não sentamos, não anotamos as nossas despesas, aquilo que nós já estamos devendo. Não temos o cuidado, o zelo de planejar. A gente vai só comprando né? E não procura ter o cuidado, o zelo de sentar e calcular, olha, será que o meu pagamento vai dar? Será que o pagamento do meu esposo vai dar? Entendeu? Quantas pessoas, né? Eu já passei por isso, muito aperto com dívida por causa disso, por não ter o conhecimento da palavra que ensina isso, né? Outra coisa que ela ensina que eu acho muito interessante também, que a palavra de Deus ensina sobre o desperdício, que nós não podemos desperdiçar nada, sabe, lá fazer uma compra a ponto de perder, de vencer as coisas, você está jogando o seu dinheiro fora, você não está valorizando o dinheiro que você ganha, o trabalho, o suor do seu trabalho, você não está valorizando. Quando você vai no mercado, compra aquele excesso de coisas e quando você vai ver já venceu, não deu tempo de usar, compra somente o necessário. Isso aí tudo a Bíblia ensina, né? E tem um texto que me marcou muito sobre isso, uma vez que Jesus ele multiplicou os pães e depois que todo mundo sentou, comeu, encheu, ficaram satisfeitos, ele falou assim, olha, agora vocês vão juntar tudo que sobrou e vai guardar num cesto para que nada desperdice. Olha que conselho maravilhoso para nós, que lição para nós, por quê? Eles poderiam pensar assim, que isso? Que nada. Jesus está aí, qualquer coisa, ele multiplica de novo, né? E fica tudo certo. Não, ele falou, olha, vai juntar tudo que sobrou. Vai guardar para que nada desperdice. Então não podemos desperdiçar comida ou qualquer outra coisa. Então quando a gente, por exemplo, também está com um problema por resolver, né? A Bíblia deixa até o lugar, o local onde nós precisamos ir realmente para obter resposta de Deus, para Deus te dar estratégia para você lidar com aquela situação. O que a Bíblia diz, né? Quando você estiver passando por alguma situação, entra no teu quarto, fecha a porta e ore a Deus, ao teu Pai que está em secreto. E no momento certo Ele te recompensará. Por muitas das vezes nós contamos, né, os nossos problemas para quem não pode resolver, fazer nada pra gente, né?
Então, nós vamos aprendendo isso como? Através da palavra. Ela é o nosso manual de sobrevivência. Ela tem tudo que nós precisamos. Então, precisamos aprender o quê? Tomar tempo para dedicar, né, à leitura da palavra, quando ela ensina também sobre como devemos nos alimentar, né, que fala sobre o comilão, ou seja, quando a gente come além da conta, às vezes só porque a comida tá gostosa, a vontade da gente é de comer até a rapa, né? Comer e se fartar mesmo, até quase passar mal. Então nós sabemos que isso não vai fazer bem para nossa saúde. Nós vamos desenvolver, né, enfermidades desnecessárias, entendeu? Por causa da gula, né? Ou seja, a gente comer além daquilo que a gente precisa. E a Bíblia fala, né, que para nós não sermos entregues à glutonaria. Eu, por exemplo, sou hipertensa, mas por quê? Eu, quando era mais nova, eu pegava prato de limão, de laranja, de manga verde, com sal, muito sal. Eu comia até me fartar. Olha a consequência, né? Então, nós vemos aí que Deus, ele permite, né, situações acontecerem conosco para nós aprender. Então, eu tenho aprendido também que é melhor aprender com o erro dos outros do que com o da gente. Mas nem sempre isso funciona. Muitas das vezes a gente vai precisar aprender com nossos erros mesmo, certo? Então, amados, que Deus em Cristo, né, possa estar nos abençoando, nos dando graça, sabedoria, nos fortalecendo a cada dia, renovando as nossas forças e nos ajudando a vencer sempre. E nós vamos aqui juntos, né, ajudando uns aos outros a nos tornar pessoas melhores, a nos tornar pessoas, né, experientes, a ter aquela tendência a errar menos, né? E vamos juntos desenvolvendo uma obra, né, a nossa missão de ajudar uns aos outros em toda e qualquer situação, na medida do possível, e compartilhando as nossas experiências. E no mais, eu vou ficando por aqui e peço a vocês que continuem compartilhando, curtindo, né? E agradecer vocês também por se inscreverem no canal, ok? Eu tenho orado por vocês, aqueles, né, os inscritos que já se inscreveram, tenho orado por vocês, apresentado ao Senhor, que o Senhor vai continuar abençoando a cada um de vocês, ok? E no mais, fiquem com Deus. Um abraço a todos.